Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de História. O tema que nós vamos abordar na aula é o Neolítico. Vamos lá? Lembra que na aula passada nós falamos sobre o Paleolítico, que é também chamado de Idade da Pedra Lascada. Lembre-se também que nessa fase foi o período em que os seres humanos conseguiram dominar o fogo, que foi uma descoberta ou um passo muito importante e determinante para a espécie humana, que garantiu assim a sua permanência e sobrevivência no planeta Terra. Hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da pré-história, que é também chamado de Neolítico. Neolítico, portanto, faz parte da divisão cronológica da chamada pré-história. Lembre que o tempo cronológico é o tempo dos relógios e dos calendários. Tais denominações indicam que as divisões nesse período da existência humana foram feitas a partir do desenvolvimento de artefatos produzidos pelos homens, bem como pelo desenvolvimento de algumas práticas referentes à sua ação sobre a natureza. Você vai entender mais sobre isso nos próximos slides. Nesse período, os grupos humanos também aprimoraram o uso do osso, da madeira e do marfim para fabricar os arpões, as suas lanças, as pontas, garfos e agulhas com furos. Portanto, com os novos objetos, puderam também desenvolver mais a pesca, construir abrigos artificiais e também organizar caçadas coletivas de grandes manadas. Então, por conta do aprimoramento dos seus artefatos, o período histórico foi denominado Neolítico, que se chama Idade da Pedra Polida. Além do tipo de artefato, o que geralmente é utilizado como marco divisório entre o Neolítico e o Paleolítico é a chamada Revolução Agrícola. Grave esse termo, você vai ouvir falar muito sobre ele relacionado a essa fase da história. Essa revolução não teria ocorrido rapidamente, como é comum a gente pensar quando se ouve falar no termo revolução. É importante pensar que essa fase ou essa transformação, ela ocorreu ao longo do tempo e não de uma hora para outra, ou uma mudança repentina, como a palavra pode nos levar a pensar. A Revolução Agrícola do Neolítico teria sido um longo processo de desenvolvimento da agricultura por parte das pessoas que viveram nessa época. Essa revolução compreendeu a capacidade de perceber os fenômenos naturais, elaborando teorias iniciais de causa e efeito, principalmente a partir da observação de alguns fenômenos, como o da germinação, que é um processo pelo qual um organismo cresce a partir de uma semente ou uma estrutura semelhante. Portanto, a Revolução Agrícola, ela dependeu da capacidade dos seres humanos da pré-história de observar os eventos da natureza e, assim, estabelecer um novo comportamento, ou então observar os processos naturais e, a partir disso, agregar no seu cotidiano, como foi no caso da Revolução Agrícola. Em terrenos regularmente inundados pelas cheias dos rios, os grupos humanos começaram a explorar formas ainda selvagens de plantas e animais. Então, foi já nesse ambiente em que os primeiros fenômenos da agricultura e de observar o processo da semeadura e do brotar das sementes que ocorreram. Acredita-se que a domesticação de plantas para a agricultura tenha sido uma invenção da mulher. Como elas geralmente eram as responsáveis pela coleta de raízes e frutos, puderam fazer essa observação das sementes, das plantas, que uma vez enterradas no solo, davam origem a novas plantas. Acredita-se também que o cultivo das primeiras espécies de plantas ocorreu no Crescente Fértil, que é uma região que se estende do Vale do Rio Nilo, no Egito, até as margens dos rios Tigre e Eufrates, como vocês podem observar na imagem do mapa disposto na tela. Não houve também uma mudança brusca de passagem da fase da caça e da coleta para a agricultura, ou seja, as duas práticas eram realizadas simultaneamente, até que os seres humanos tornaram-se sedentários de uma forma definitiva e passaram a cultivar os seus alimentos.
Uma das principais mudanças da Revolução Agrícola do Neolítico foi o começo da sedentarização das pessoas em locais determinados para a espera do processo de produção dos alimentos, ou seja, tem o tempo de semear, tem também o tempo de colher, e isso compreende um processo que leva meses, não é verdade? Então, como consequência disso, os seres humanos não podiam sair de um local para o outro com muita frequência, pois eles precisavam esperar o tempo, os ciclos do plantio e da colheita se cumprirem para que eles pudessem se beneficiar dessa nova atividade. Então, como consequência da agricultura, nós vamos observar o processo de sedentarização dessas primeiras comunidades humanas, que a princípio, lembrem-se, eles praticavam o nomadismo, que era o fato de eles se mudarem com frequência de um local para o outro. E lembre também que o nomadismo ele era praticado devido à necessidade humana de buscar novas fontes naturais de alimentos. E à medida que eles passaram a cultivar os seus próprios alimentos, essa necessidade foi também sendo sanada, foi diminuindo, contribuindo para o processo de sedentarização. Assim, essa nova realidade tornou possível para os grupos humanos obterem seus alimentos sem ter que se deslocar de tempos em tempos, e muitos deles fixaram-se em determinado local, tornando-se assim sedentários. Com o novo modo de vida, foram também construídas habitações que formavam pequenos vilarejos, e seus habitantes passaram também a criar pequenos animais. Então veja bem, a partir do processo do cultivo do alimento, ou seja, da descoberta da agricultura, nós vamos ver que vai se desencadear outras mudanças no modo de vida humano. Ele vai deixar de ser nômade, passar a ser sedentário e também vai passar a domesticar pequenos animais. Os impactos nessas novas organizações sociais ocorreram principalmente na divisão do trabalho, que, de acordo com os sexos e com a necessidade de guardar alimentos, ocasionou um desenvolvimento, por exemplo, da cerâmica e da domesticação dos animais, como citado anteriormente. Embriões de organizações de clãs de grandes famílias surgiram no período. Então, uma consequência também da agricultura, do cultivo dos alimentos, nós vamos ter o surgimento dos primeiros clãs, das primeiras vilas e, consequentemente, mais à frente, o surgimento das primeiras cidades. Como consequência também, nós estamos citando a prática da cerâmica, que era uma técnica que transforma a argila em um material duro e resistente, que é próprio para a construção e para a produção de pequenos utensílios que vão auxiliar no cotidiano desses seres humanos. Como vocês podem observar, na tela nós temos alguns potes que eram utensílios muito provavelmente utilizados no dia a dia para conservar alimentos, para também reservar água. Habitações foram sendo construídas próximas umas às outras para auxiliar na defesa contra grupos humanos rivais. Muros e cercas de proteção também foram criados, sendo ainda desenvolvidas técnicas mais avançadas de agricultura, aumentando aos poucos os excedentes agrícolas, ou seja, um excesso naquela produção. Isso quer dizer que os seres humanos passaram a produzir além da sua necessidade de subsistência, além da necessidade para o seu autossustento. Isso vai provocar sobras na produção. É o que nós estamos chamando de excedentes agrícolas. Seleções de espécies vegetais e animais também foram realizadas nesse período. E todas essas transformações auxiliaram para o aumento populacional. Além disso, novos meios de transportes também foram desenvolvidos, como os barcos, as jangadas e os botes. E isso possibilitava que os seres humanos da pré-história, mais especificamente do Neolítico, se dedicassem mais à pesca em rios, lagos e também nos mares mais longínquos. Então, veja bem, com a prática da agricultura, os seres humanos puderam também dedicar-se a novas atividades, como a cerâmica e o desenvolvimento e melhoramento dos seus meios de transporte, o que possibilitava também que eles fizessem pescas em mares, lagos, de uma forma mais eficiente.
Durante milênios, o Homo sapiens explorou a natureza por meio da caça, da pesca e da coleta. Essas atividades não exigiam grandes alterações do meio ambiente para garantir o sustento dos grupos humanos. Mas, com a Revolução Agrícola, a relação entre o homem e a natureza passou a sofrer transformações. E com o tempo, os seres humanos começaram a derrubar, a queimar florestas para usar essas áreas enriquecidas com minerais nutritivos contidos nas cinzas para o cultivo dos seus alimentos. Então, veja bem, basicamente nós estamos vendo que a transformação na relação homem-natureza, sendo que no período paleolítico nós aprendemos que os seres humanos eles tinham uma relação completamente integrada à natureza, vivendo da caça, da coleta e da pesca de animais. Já no período neolítico, nós estamos vendo que essa relação vai começar a sofrer transformações. Com o tempo, os seres humanos começaram a derrubar e a queimar florestas para utilizar as áreas enriquecidas com os minerais nutritivos contidos nas cinzas para o cultivo de seus alimentos. Então, veja bem, basicamente nós estamos observando as transformações que ocorreram na relação homem-natureza, de um período histórico para o outro. Lembre que no Paleolítico, a vida humana ela estava totalmente integrada à natureza, sendo que os seres humanos viviam da caça, da coleta e da pesca. Já no Neolítico, nós estamos observando essa transformação sofrendo mudanças, a princípio, sutilmente, né, com a construção dos pequenos abrigos, já a paisagem e o meio ambiente sofrendo algumas intervenções humanas. Ao longo do tempo, esses seres humanos vão também passar a derrubar florestas para construir campos, né, formar campos para o cultivo dos seus alimentos. Isso, mais à frente, vai desencadear grandes transformações, como a formação das pequenas cidades e também com a formação das propriedade privada, a partir do momento em que esses seres humanos vão também ter a necessidade de defender os seus terrenos. Vamos agora ao exercitando. Vamos à questão 1. Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico? Letra A utilização de metais como cobre e bronze. B, o nomadismo, típico dos povos caçadores e coletores. C, a revolução agrícola. Ou letra D, a revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos. Vamos lá? Letra C, a revolução agrícola, com certeza, é a grande característica do período neolítico. Chegamos ao final da nossa aula, eu agradeço a sua atenção. Lembre-se de conferir as suas aulas na plataforma Eduque. Obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau.